Olá, bem-vindos ao DA Esportes. Se você é novo por aqui, inscreva-se no canal, ative o sininho das notificações e, se puder, curta e compartilhe o nosso vídeo. Vamos falar de mercado da bola? Mercado da bola de clubes brasileiros, mercado da bola do Brasileirão, né? Nós tivemos a parada para o Mundial. Nesse período, os clubes houve chegadas, houve saídas, né? Muitas reformulações. E os clubes andaram se movimentando ou estão se movimentando aí para a volta do Brasileirão, buscando novas peças aí para colocar aí para ajudar os seus times na continuidade do Campeonato Brasileiro. E eu separei aqui algumas notícias dos 20 clubes que disputam aí a Série A do Brasileiro, para a gente ficar mais ou menos atualizado, né, nesse período que a gente acabou ficando mergulhado aí no Mundial de Clubes. Começando pelo Atlético Mineiro, Galo. O Atlético Mineiro está negociando a contratação do Renier. Renier, para quem não se lembra, é um garoto que pintou muito bem naquele time do Flamengo, do Jorge Jesus, de 2019. Tem até gols assim marcantes do Renier, assim, com a camisa do Flamengo. Tem até aquele momento, acho que teve uma discussão entre o Jorge Jesus e ele num jogo do Brasileirão. O Renier pinta muito bem, ainda muito novo, acho que com 17 anos ele surge. E aí ele é negociado com o Real Madrid, né? Ele é negociado com o Real Madrid junto com acho que o Vinícius Júnior, né? Praticamente ali quase junto com o Vinícius Júnior. Mas ele não consegue ganhar espaço no Real, acaba emprestado. Ele foi emprestado, acho que para o Borussia Dortmund, foi emprestado para o Granada, e ele continuou sendo emprestado, tá ali, ainda é jogador do Real Madrid, mas o Real Madrid não tem interesse em continuar com ele. E um clube que surge como interessado é justamente o Atlético Mineiro, né? Eu não vejo o Renier jogar há muito tempo, eu não sei de verdade como ele está, mas vamos ver, né? Se ele voltar ao Brasil, quem sabe ele consiga retomar o seu futebol aqui em terras brasileiras novamente. O Atlético Mineiro também tentou uma negociação ali com o Fred, volante, ex-internacional, Manchester United, que jogou a Copa do Mundo de 2022, a gente lembra dele, né, quando no jogo Brasil e Croácia, mas ele não vem, houve ali, acho que uma sondagem, uma tentativa, mas ele não vem mais. E um jogador que está de saída do Atlético Mineiro é o Fausto Vera, né, o Fausto Vera tá saindo do Atlético Mineiro, tá de saída, ele que jogou no Corinthians, depois não deu certo no Corinthians, foi emprestado, cedido ao Atlético Mineiro e tá deixando aí o Atlético Mineiro, agora o Fausto Vera. O Botafogo agora com o fim do Mundial, né, tem que pensar na continuidade aí da temporada. Primeira coisa, demitiu o Renato Paiva. Renato Paiva, então, ele foi demitido assim que terminou a participação no Mundial de Clubes, né? Assim, o Renato Paiva talvez, eu disse aqui no jogo contra o Palmeiras que acho que ficou muito ruim a imagem deixada pelo Renato Paiva ali, a torcida do Botafogo não gostou muito, poderia complicar para ele e ele saiu, mas eu acho que, sei lá, eu acho que não... Pô, o cara ganhou do PSG, né, velho? Por mais que o trabalho ele não seja o técnico dos sonhos do Textor, acho que foi muito precipitada essa demissão, mas vida que segue, o Renato Paiva deixa o Botafogo. E aí o Botafogo, ele surpreende, né? Ele contrata o David Ancelotti, que é simplesmente filho do Carlo Ancelotti, para treinador. Vamos ver, né? O David Ancelotti vai ter a primeira experiência dele como técnico de um clube de futebol. E assim, olha, só uma dica para o David Ancelotti. Esse país não é para amadores, hein, David? Cuidado, hein? Cuidado, e tu vai sofrer muito aqui no Botafogo. Mas quem sabe você faça um bom trabalho, né? Eu já fiquei sabendo que você é um pouco mais atrevido do que seu pai, né? O seu pai é mais retraído, assim, né? Meio mais cauteloso. Você é o cara que tenta
você tem mais ousadia, né? Então vamos ver se ele fará esse time do Botafogo jogar bem aí no segundo semestre. O Botafogo está tentando as contratações do Luiz Guilherme, atacante, meio atacante, ex-Palmeiras. Está disposto a pagar 20 milhões de euros no Luiz Guilherme, jogador que pintou muito bem no Palmeiras, foi negociado com o West Ham. E pode pintar no futebol brasileiro de novo. O Luiz Guilherme pode jogar de meia, pode ser tanto um meia, um camisa 10, como um jogador de lado de campo. O Luiz Guilherme, há quem diga até que ele era mais promessa que o Endrick, assim, no início da base do Palmeiras. Mas aí, quem acabou meio que pegando os holofotes foi o Endrick e o Estevão, né? Mas o Luiz Guilherme também é muito bom jogador. Quem sabe aí o Luiz Guilherme volte aí agora com a camisa do Botafogo. Outro jogador que o Botafogo está trazendo é um colombiano, né? O Jordan Barreira, colombiano do Júnior Barranquilla. Tá pagando aí 5 milhões de euros nesse jogador. 5 milhões de dólares, não sei. Bom, eu não sei quem é esse jogador. Ele é um meia. Veio aí para tentar ajudar o Botafogo no Brasileirão. E o Botafogo também está trazendo também o lateral do Remo, Cadu, lateral do Remo. O Remo faz ótima campanha na Série B. Eu não tenho visto jogos da Série B para saber para dizer se ele é bom, se ele é ruim, mas vamos aguardar aí, quem sabe, uma boa aposta do time do Botafogo. O Bragantino fez uma consulta pelo JP Sherman, lateral do Santos, né, de 19 anos, um bom lateral, mas que não está conseguindo jogar igual jogou no Paulista do ano passado, né? E aí o Bragantino fez uma consulta, o RB Bragantino fez uma consulta pelo JP Sherman, fez uma consulta ao Santos, mas parece que não houve avanço, ficou nisso mesmo. O JP Sherman seguirá no Santos, pelo menos até o momento. Mas o Bragantino fez uma contratação, né? Ele contratou o Gustavo Marques, zagueiro do Benfica, de Portugal, 23 anos. Ele é um jogador que era da base do América Mineiro, estava no Benfica. Não me lembro de ter visto um jogo desse zagueiro no Benfica, mas ele estava lá, é zagueiro do Benfica, e ele vem por empréstimo com opção de compra, empréstimo de 1 ano, com opção de compra. Vamos ver se o rapaz é bom, né? Às vezes, né? Brasileiros assim que estão meio escondidos, que a gente nunca viu, aparecem do nada e vai que o cara. A gente descobre um novo bom zagueiro aí no futebol brasileiro aí. Então o Bragantino fez essa contratação, né? O Gustavo Marques, 23 anos, zagueiro do Benfica. O Bahia. Ele teve a volta do Rian, lateral esquerdo. Ele voltou. Agora ele estava emprestado e retornou. Ele estava no Chornomorets da Ucrânia. Retorna. Não sei se o Bahia vai aproveitá-lo, mas ele retorna ao Bahia. E o Bahia também contratou em definitivo o atacante Kaique, 22 anos, que é atacante do Manchester City. Ele vem em definitivo agora para o time do Bahia, time do Rogério Ceni. Então, vamos ver aí. O Bahia certamente está olhando o mercado para contratar outros jogadores, deve estar de olho em outros jogadores, mas por enquanto só o Kaique mesmo foi contratado em definitivo aí para a sequência da temporada. O Ceará, por enquanto, só saídas, né? Saíram Alejandro Martinez, Lelê, o Léo Rafael, o Recalde. Todos esses aí saem do Vozão. E até o momento nenhuma contratação. Fala-se, sim, 2, 3 nomes para serem contratados, mas até agora não pintou nenhum nome oficial, nenhum nome até sendo ventilado lá. Mas a diretoria do Ceará já falou que o clube está de olho aí no mercado, vasculhando. O clube deve contratar de 2 a 3 jogadores. Mas por enquanto só saídas mesmo, as saídas desses jogadores. Alejandro Martinez, Lelê, Léo Rafael e Recalde, da equipe do Ceará. O Corinthians, ele melou a negociação com o Biel, né, atacante brasileiro, que está no esporte. Ele não vem mais para o Corinthians.
E o Corinthians tem interesse no Carlos Vinícius. O Carlos Vinícius também interessou o São Paulo em certo momento, né? O Carlos Vinícius é uma história curiosa, ele era um zagueiro que virou um centroavante. E ele tá sem clube. É um cara que passou pelo futebol português e teve outros clubes aí. Eu não sei de verdade o que pensar do Carlos Vinícius, é um jogador e acho que o Corinthians está precisando de outros jogadores, ele está precisando de laterais, está precisando de pontas, não é de um centroavante assim que o Corinthians está precisando muito, né? Mas o Corinthians está tentando ver aí a contratação do Carlos Vinícius. Sobre saídas, o Igor Coronado saiu do Corinthians, voltou pro futebol árabe, né? Voltou para uma equipe lá dos Emirados. É, Saíram também o Giovani, garoto da base. O Giovani estava com contrato por terminar, não estava ali querendo renovar e pelo jeito tá saindo também. E o Palácios, né? Palácios, um lateral esquerdo que chegou no ano passado, cheio de expectativa e que não disse que veio. Né? Ele fez o quê? 3 jogos no Corinthians, se machucou, teve uma lesão muito estranha que nunca foi explicada. E ele nunca retornou, nunca conseguiu jogar de novo pelo Corinthians e agora está acertando com o Austin FC da MLS, equipe aí da MLS, vai voltar aí para os Estados Unidos, o lateral esquerdo Palácios, do time do Corinthians. Vamos ver aí o que o Corinthians pode fazer até. O Corinthians precisa de contratações, precisa de reforços, precisa de jogadores, porque o Campeonato Brasileiro é um campeonato difícil, cara, um campeonato traiçoeiro e com esse time hoje, o time do Corinthians, ele precisa de jogadores, precisa de reforços ali pontuais em setores ali que ele realmente falta e você vê claramente que o time tem muita dificuldade quando, por exemplo, o Hugo joga na esquerda, quando não tem um lateral direito para jogar, talvez até precisar contratar zagueiro, enfim. Eles vão precisar de muita coisa, tirar coelhos da cartola aí para contratar para o segundo semestre. O Cruzeiro contratou o atacante do Braga, o Gabri Martinez, né? Fez essa contratação, um jogador que eu não me recordo, um jogador que eu não me lembro dele, mas ele estava atuando no Braga. E tem o interesse no Valentim Gomes. Esse zagueiro, Valentim Gomes, é um dos zagueiros assim mais bem avaliados, falados aí do futebol argentino. Muita gente fala dele até em seleção argentina, mas é um zagueiro que assim ele tem uma valorização muito grande. Ele pode pintar até na Europa. O Palmeiras tentou contratá-lo, o Flamengo também acho que falou nele uma época, mas o Vélez por enquanto ele está no Vélez e acho que o Vélez quer vendê-lo para a Europa. Eu acho que, claro, o Cruzeiro pode trazê-lo, mas tem o dinheiro ali do Pedrinho, né? O Pedrinho BH, o dono do Cruzeiro, mas não sei se o Valentim Gomes, não sei se o Vélez é do interesse do Vélez vender para o futebol brasileiro, né? Talvez o Vélez esteja mais interessado em vendê-lo para um clube da Europa. Mas é um bom zagueiro, é um belo zagueiro se o Cruzeiro conseguir essa contratação. O Flamengo vive uma turbulência aí depois do término do Mundial, né? Fala-se na saída do José Botto, né? Tá tendo trabalho questionado, né? Pela contratação do Juninho, pelos nomes que estão sendo especulados. O Flamengo perdeu o Gerson, né? O Gerson, essa negociação já estava vindo antes do Mundial começar. O Gerson foi para o Zenit, né? Quase foi para o Al-Nassr, mas acabou indo para o Zenit, acabou fechando com o Zenit. E o Flamengo, ele está negociando com o Carrascal, né? O meia colombiano do Dinamo Moscou, bom jogador. Se vier mesmo vai ajudar, eu acho que vai ajudar muito o Flamengo. E o Flamengo, ele desistiu do irlandês, né? Do Mickey Johnston. É um atacante irlandês do West Bromwich Albion, de 26 anos. Mas o Flamengo desistiu desse jogador. E aí uma história estranha ali de exames médicos. E aí falar, pô, mas o cara não se machuca há 3 anos. Então, eu acho que ele dá toda a pinta que o Flamengo desistiu pela repercussão, né? Muita gente, pô, o Flamengo vai contratar um atacante irlandês. Nunca vi um jogo desse cara. Não sei se ele
se ele é bom jogador. Mas, enfim, o problema, eu acho que o problema não é nem trazer o Mickey Johnston, né? O problema é só trazer o Mike Johnston para cá e não trazer outros jogadores, né? Mas até a negociação do Carrascal andou meio parada aí, é o que se fala aí. Mas é os nomes que se falam, né? No Carrascal e se fala muito que o Carrascal vai vir pro Flamengo e o Mickey Johnston não vem mais. Duas saídas o Flamengo teve, né? O Gerson saiu agora pro Zenit e o Wesley também. O Wesley, lateral direito, tá acertando com a Roma, né? Tá acertando a sua saída do Flamengo para Roma. Vai jogar no clube italiano agora sob o comando do Giampiero Gasperini. Eu acho pro Wesley uma ótima. Acho que ele vai aprender muito na Itália. Pro Flamengo também acho que pode ser uma boa, né? Eu não sei o valor que a Roma tá pagando pelo Wesley, mas acho que é bom para os dois. Acho que vai ser bom para os dois. O Flamengo tem condições de ir ao mercado e buscar um lateral direito, assim até de punch, assim para substituir o Wesley. O Fluminense não tem negociações até aqui. Não se fala em nomes por enquanto. Tá voltando do Mundial agora, né? Vai acabar de voltar. O que se fala é que tem a possibilidade de retorno do John Kennedy, que tá no Pachuca. E perdão. E assim, o Fluminense tem que estar preocupado em perder as suas estrelas, né? Porque depois desse Mundial de Clubes, eu acho que 4 nomes ganharam muito destaque e podem deixar o Fluminense nessa janela agora que vai se abrir. O Martinelli, eu diria que o Martinelli pode sair do Fluminense, é um nome que chamou atenção. O Hércules chamou muito atenção e pode também sair, deve sair. O Ignácio, o zagueiro, fez uma ótima Copa do Mundo de Clubes. Para mim foi um dos melhores zagueiros da competição e provavelmente também pode sair, tem chance de sair do Fluminense. E o John Arias, né? O John Arias, que é disparado o melhor jogador do time. Não sei, não pintou proposta até agora, mas é um jogador que depois do Mundial ele ficou muito valorizado, muito focado e pode ser que ele vá parar no mundo árabe, vá parar na Europa, quem sabe. Ele tem 27 anos, é uma idade um pouco alta para jogar na Europa, mas eu vejo o John Arias com condições de jogar de repente num futebol italiano, jogar num futebol francês, num futebol português, quem sabe. Vamos ver, né? Inglês e alemão eu acho meio difícil, mas vão chegar propostas pelo John Arias, meio atacante do Fluminense. O Fortaleza contratou os atacantes José Herrera, do Argentino Júnior, e Adam Bareiro, ex-River Plate, que estava no Al-Rayyan, paraguaio. São jogadores aí que chegam para reforçar o Leão do PC, que precisa mesmo de jogadores, de reforços. Está negociando com outros nomes, mas até agora de fechado mesmo esses 2 jogadores. O Grêmio até agora negocia com o Adrielson, né, zagueiro do Lyon. Ele tem uma concorrência ali do Santos, o Santos está interessado no Adrielson também. Vamos ver o que o Grêmio vai conseguir fazer aí, vai apresentar nos próximos dias, mas o Adrielson é um dos nomes aí que está pintando como reforço aí do tricolor gaúcho para a sequência do Brasileirão. O Internacional contratou um lateral paraguaio, o Alan Benítez, ex-Cerro Porteño, não conheço esse jogador, tá vindo, fechado, e vamos ver o que o Alan Benítez vai fazer pelo Inter aí nesse Brasileirão, por enquanto, de concreto, de nome fechado mesmo. O Inter negocia com outros jogadores, mas de fechado mesmo, contratação, é o Alan Benítez. O Juventude foi às compras, né? Contratou o volante Hudson, ex-portuguesa. Eu conheço esse jogador, vi jogar pela Lusa no Campeonato Paulista, vi em Copa Paulista, vi um pouco ali, um pouco na Série D. Andou sendo emprestado também pela Portuguesa em anos anteriores, que a Lusa não tinha calendário. É um volante, assim, bastante voluntarioso, é um cara que pode jogar de primeiro ou de segundo volante, é um bom nome, cara, é um bom nome, vem da Portuguesa, não sei se por empréstimo ou por em definitivo, mas ele
vestirá a camisa do Juventude no Brasileirão aí. O Lucas Fernandes, ex-São Paulo, lembra dele? Meia, ex-São Paulo, que jogou também no Botafogo, estava no Portimonense, tá chegando também para reforçar o Juventude. Outro que tá chegando é o Marcelo Hermes, lateral ex-Criciúma, né? E o Rafael Bilu, atacante ex-Guarani. Acho que o Rafael Bilu também tem uma passagem pelo Corinthians, se eu não me engano. Tá chegando aí para reforçar para ajudar o Juventude na sequência do Brasileirão. O Juventude também negocia com o Gabriel Veron. Gabriel Veron, um atacante que pintou muito bem no Palmeiras, foi eleito melhor jogador do Mundial Sub-17, né? E aí foi vendido para o Porto, lá não conseguiu jogar, voltou emprestado para o Santos, no Santos também não rendeu, e aí o Santos está se livrando do Verón, devolveu o Verón para o Porto, e pelo jeito o Verón está negociando aí com o Juventude. O Mirassol fez uma contratação, né? O Felipe Jonathan, lateral esquerdo, né? Ex-Santos, ex-Ceará, estava no Fortaleza. O Felipe Jonathan chega aí para reforçar o Mirassol, né, no Brasileirão aí, o clube do interior aí, o clube do interior de São Paulo, Mirassol. Felipe Jonathan então contratado pelo Mirassol. O Palmeiras fechou com o Ramon Sosa, paraguaio, né? Ex-Nottingham Forest, que também é da seleção paraguaia, um meio atacante. É um bom jogador, um bom reforço, pode ajudar, mas assim, o Ramon Sosa não é o Estevão, eu não vou fazer esse tipo de comparação. O Ramon Sosa é o Ramon Sosa. É muito pesado dizer que ele vem para substituir o Estevão. Vamos aguardar. O Ramon Sosa é bom jogador. O Ramon Sosa é bom jogador. Pode ajudar o Palmeiras, pode ajudar o time do Abel aí nessa sequência de temporada no Brasileirão. O Santos fechou com o Igor Vinícius, lateral ex-São Paulo, e também com o William Arão, né? Ex-Panathinaikos, volante, 2 bons reforços. Tá havendo uma situação também de jogadores do Palmeiras, tá de olho aí. Andou se falando do Rafael Veiga, mas primeiro que o Rafael Veiga ganha muito dinheiro, né? E o Santos, né? O Santos já paga já gasta com o Neymar, com o Roleza, tem que pensar nisso também. E também não sei se o Rafael Veiga conseguiria jogar no Santos, porque você tem o Neymar e você tem o Roleza. É complicado para o Veiga brigar por posição, ele chegaria para brigar por posição, mas certamente não seria para ser titular. Talvez ele ajudaria ali, seria mais um nome ali, mais um bom nome ali para o meio campo do Santos, e ia ajudar muito o elenco santista, né? E um outro nome que também se falou no Santos é o Mike, né? O Mike, lateral direito do Palmeiras, revelado no Cruzeiro. O Mike é muito bom lateral, cara. O Mike é muito bom lateral, muito bom jogador. Ele pode jogar até como um aberto ali numa linha de 3 mais à frente. Muita gente assim do Palmeiras meio que tá cansado do Mike na lateral direita do Palmeiras, mas eu acho ele muito bom jogador. E ele poderia servir aí pro time do Santos na sequência do Brasileirão. O Sport precisou contratar, né? O Sport é o único time do Brasileirão até aqui que não tá vencendo, não venceu até agora. O Sport foi às compras, né? Contratou o Gabriel Vasconcelos, atacante, goleiro ex-Vitória, o Inácio Ramírez, atacante ex-News Old Boys, o Kevson, lateral esquerdo do Santos. Eu falei do Santos, agora esqueci de citar o Kevson, lateral esquerdo que é da base do Santos, foi emprestado ao Sport. Acho um bom nome pro Sport, acho que ele pode ajudar bastante o Sport. E saíram um monte de gente, né? Saíram o Dalberto, lateral esquerdo, que jogou no Internacional. O Di Plácido, argentino, saiu também. O Duqueiroz, volante ex-Corinthians, saiu também. Fabrício Domingues, outro jogador que saiu. Gustavo Maia saiu. O Leni Lobato. O Thiago Couto, goleiro ex-São Paulo. Thiago Couto, ex-goleiro do São Paulo, foi para o Vitória da Bahia. Então, assim, o Sport é um time que contratou bastante nessa janela durante essa pausa para a Copa do Mundo de Clubes e também dispensou bastante. Vamos ver se o Sport consegue reagir nessa continuidade aí de Brasileirão e evitar o rebaixamento. O Sport só tem 3 pontos, né, no Campeonato Brasileiro, 3 empates, não venceu nenhum jogo até aqui. Vamos ver se o Sport consegue já
nessa volta do Brasileirão uma primeira vitória para já dar um pouco de ânimo aí, de mostrar a reação um pouco ao Leão aí de Pernambuco. São Paulo está negociando com o Gonçalo Tapia, um chileno, que joga, que é do River Plate, está negociando com esse jogador. E também contratou o Hernan Crespo e tá de olho em outros nomes por enquanto. É só isso. O São Paulo que também teve as saídas, né, do Igor Vinícius para o Santos, o Matheus Alves está indo para o CSKA da Rússia. Eu acho um péssimo negócio, tanto a nível, pensando na questão, na perda de um jogador, uma peça importante para o São Paulo, e também eu acho ruim para o Matheus Alves, né, que vai se esconder na Rússia. Lado financeiro, legal, mas pensando assim pro São Paulo, como, né? São Paulo já tem dificuldade de contratar, você abre mão de um garoto de talento como o Matheus Alves, que poderia ajudar o São Paulo, poderia ajudar o Crespo, poderia ser uma peça importante nesse time do Crespo na sequência aí do Brasileirão. São Paulo negocia o garoto aí com o CSKA da Rússia, que para mim hoje é um campeonato que ninguém vê, né? Um campeonato que que ninguém tá vendo. E para fechar, o Juan, né, o zagueiro que veio do Sassuolo, revelado jogou no Grêmio também. Ele tá voltando pro Sassuolo, o São Paulo não fica com esse jogador. Outro que tá saindo também é o Lisieiro. O Lisieiro tá deixando o São Paulo, mas não sei para onde. O Vasco contratou Thiago Mendes, volante, ex-Lille, ex-São Paulo, né, o ex-Goiás. Bom volante, cara, bom volante. Acho que vai ajudar muito o Vasco. Ele pode formar uma dupla ali de volantes muito interessantes com o Tietê, né? Acho que vai ser muito legal o Thiago Mendes jogar aí com a camisa do Vasco, né? O Thiago Mendes, então, chegando ao Vasco, né? Uma principal contratação do Vasco até aqui, nessa janela, nessa pausa, nesse período de pausa aí do Brasileirão. E para fechar, o Vitória da Bahia, né? O Vitória da Bahia contratou o Renzo Lopes, estava na Arábia, no Al-Fahia, né? Um atacante argentino. O Thiago Couto, que eu já citei aqui, ex-Sport, né? Ex-São Paulo, estava no Sport, agora está como chega no Vitória para ser goleiro do São Paulo. Teve a saída do Gustavo Mosquito, né? Como nome assim mais relevante assim, deixou o Vitória. E ontem, cara, ontem ou anteontem, o Vitória foi eliminado da Copa do Nordeste pro Confiança de Sergipe. E o que aconteceu? O Thiago Carpini, que estava no clube desde o ano passado, acabou sendo demitido. O Thiago Carpini deixa o Vitória e o Vitória já contratou o Fábio Carilli. Fábio Carilli, que apareceu bem no Corinthians, muito bem no Corinthians, foi para o mundo árabe, foi treinar o Al-Weda, né, da Arábia Saudita. Depois ele volta ao Corinthians, né, ele volta ao Corinthians por um ano. Depois não sei o que acontece, que ele sai, aí ele fica um tempo ali, eu acho que ele volta pro mundo árabe de novo. Aí ele volta, vem pro Santos, salva o Santos do rebaixamento, deixa o Santos, ele volta ao Santos, ele vai pro Japão, ele vai no clube da segunda divisão do Japão, né, o Vevaren Nagasaki, e aí ele vai pro Santos. Ele volta ao Santos, faz aquele time do Paulistão, aqui, o Santos recém-rebaixado pra Série B. O Santos, ele chega no Santos, faz aquele time do Paulistão que acaba chegando à final, surpreendentemente, mas aí na Série B o time não engrena, não alegra, não encanta o torcedor, consegue subir o time, que era o mais importante, mas ele deixa o Santos logo na sequência, logo assim que o time conquista o título da Série B, um título que o torcedor não quer nem saber, mas ele deixa o clube logo na penúltima rodada, logo após a conquista do título da Série B. E aí o Fábio Carilli, primeiro ele vai pro Vasco, né? Não agrada, tem momentos ali demonstra os mesmos problemas que ele demonstrava no Santos. Ficou um tempinho parado e agora o Fábio Carilli retorna, vai treinar o Vitória da Bahia agora. Acho que pro Vitória vai ser bom. O Fábio Carilli é um treinador com uma pegada mais defensiva, um cara que pode
arrumar a defesa do Vitória, né, corrigir algumas falhas defensivas do time e ajudar o Vitória nessa volta do Brasileirão. Bom, esse então, o mercado da bola dos clubes aí do Brasileirão, né, nessa volta aí, Brasileirão de novo, reforçando, Brasileirão volta sábado agora, o Brasileirão volta, né, com 8 jogos, nós não teremos 2 jogos, nós não teremos o jogo do Fluminense, nós também não teremos o jogo Palmeiras e Santos, né, que foi adiado para outra data, vai ser reagendado por causa da participação do Palmeiras no Mundial, mas o Brasileirão está de volta aí já nesse sábado, e sábado e domingo o jogo, acho que o jogo lá, os jogos vão acontecer à noite, depois da final do Mundial, e sábado, acho que volta com 6 jogos, eu acho, no sábado aí, 4h30, nos horários de sempre, 4h30, 6h30, 9 da noite, pra gente acompanhar, matar saudade aí dos nossos times aí do Brasil, do Brasileirão. Vamos acompanhar. E aí, os times aí vêm com essas contratações aí, esse mercadão da bola aí que a gente, esse apanhado aí de notícias aí. Bom, é isso. Eu fico por aqui. Se você gostou do vídeo, curta e compartilhe o vídeo. E até a próxima!